Neste vídeo eu irei apresentar para você os 5 modelos de máquinas mais utilizados no mercado de lavanderia autosserviço. E irei mostrar a minha opinião e quais as máquinas nós escolhemos para abrir as nossas unidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e não perca nenhum dos próximos vídeos. Como dito anteriormente, no mercado de lavanderias autosserviço existem 5 modelos de máquinas que são as mais utilizadas. Tem umas que são mais conhecidas e outras menos conhecidas. A escolha do modelo e da marca para abrir a sua lavanderia é muito importante, pois quando você abre a sua lavanderia, você pode vir a ter alguns problemas durante o percurso, após a abertura, que você precisa solucionar. Eu atribuo essa classificação e essa comparação a quando você vai fazer a aquisição de um automóvel, de um carro, de uma moto, seja ele qual for. Você leva em consideração alguns requisitos e algumas observações. Então, para a escolha das máquinas não é diferente, até porque são bens duráveis e que, se você fizer uma escolha errada, você pode tomar um prejuízo aí na sua lavanderia. Com relação à escolha das máquinas, a escolha de um automóvel, ela é simples. Quando você vai escolher um automóvel, se ele for um automóvel novo, onde tem poucas referências, o que você faz? Você procura alguém que já utiliza aquele automóvel, você procura saber como é a questão de consumo, se tem problemas, se tem defeitos com frequências. Então você faz toda essa avaliação e ainda se tiver um mecânico de sua confiança, você vai procurá-lo para saber o que ele considera a respeito daquele automóvel. Com relação às máquinas, não são diferentes, porque quando fomos escolher as máquinas para abrir a primeira unidade da empresa que eu trabalho, nós nos baseamos justamente nisso. Nós procuramos pessoas que já utilizavam essas máquinas. Quando nós começamos, tinha poucas máquinas no mercado, agora tem mais modelos e fabricantes de máquinas, porque eles viram a oportunidade e migraram. Então, nós fizemos justamente essa avaliação. Se a máquina estava com boa aceitação no mercado e procuramos conversar com os técnicos responsáveis pela manutenção. Pois, se nós comprássemos uma máquina onde não tivesse um técnico responsável aqui na nossa região, que tivesse que vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, então só aí nós já teríamos um custo com esse deslocamento, além do prejuízo que iríamos ter de uma máquina passar vários dias parada até esse técnico chegar aqui. Então nós, baseado nessas informações, escolhemos a melhor máquina que pudesse nos atender, tanto com relação ao preço, durabilidade, fornecimento de peças, assistência e por ter um técnico homologado para que pudesse nos dar um suporte aqui mais próximo. Eu vou começar a fazer a análise da quinta para a primeira, para que você vá entendendo a minha visão a respeito de cada tipo de máquina. A quinta máquina que eu escolhi aqui na minha lista, ela é uma máquina que chegou ao Brasil recente. Ela começou a ser comercializada ano passado, no ano de 2024, porém, as primeiras entregas só foram realizadas este ano de 2025. São as máquinas da marca Maytag, ou Maytag, para quem quiser outra interpretação. Essas máquinas, elas não tinham no Brasil, elas foram importadas e foram comercializadas por alguns distribuidores aqui no Brasil. Eu coloquei ela como quinto, porque justamente ela é uma máquina nova aqui no mercado. Não tem como dizer que ela tem uma boa durabilidade, mesmo ela já sendo uma máquina que é fabricada há mais de 100 anos em outros países, mas aqui nós sabemos que a realidade é outra. Então, para o mercado de lavanderias autosserviço, essas máquinas chegaram aqui no Brasil esse ano. É algo novo que chegou no mercado, com um preço super acessível. Acredito que a máquina pode ter uma boa qualidade e o preço está muito atraente. Então muitas pessoas que estão querendo abrir lavanderia estão optando por esse tipo de máquina com relação ao custo dela. Não vou dizer o custo-benefício, porque, mais uma vez, eu não sei se o benefício que ela entrega realmente vai permanecer ao longo do tempo.
Mais uma vez, temos que considerar não só o preço da máquina, mas também com relação à assistência, fornecimento de peças, garantia, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de você fazer a aquisição da máquina. Então ela é uma máquina nova, não temos muitas informações a respeito, por isso que eu coloquei ela em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei as máquinas da Girbal. São máquinas robustas que foram adaptadas para o modelo autosserviço, para o modelo self-service. São máquinas realmente muito boas, porém tem pouca aceitação no mercado por não ter a tradição desse tipo de automação. Foram máquinas que foram automatizadas recentemente para o mercado de lavanderias aqui no Brasil. Então eu conheço algumas pessoas que utilizam esse tipo de máquina e eles me falaram que são máquinas que atendem muito bem a necessidade. O design delas não são dos mais bonitos, mas eu acredito que para esse mercado a durabilidade e entregar um serviço de qualidade pode ser mais significativo do que apenas um design bacana. Então as máquinas da Girbal, elas são máquinas industriais que aguentam realmente o tranco, porque elas foram adaptadas para lavanderias self-service. Em terceiro lugar estão as máquinas Electrolux. São máquinas profissionais que foram adaptadas para o modelo self-service. Diferente das máquinas da Girbal, que são máquinas industriais, as máquinas Electrolux e a próxima que eu vou falar, elas são máquinas profissionais, ou seja, elas tinham uma fabricação doméstica e foram profissionalizadas para atender esse público de lavanderia autosserviço. São máquinas com design, eu considero o design mais bonito, ela é toda diferenciada, ela tem vidro na parte de lavadora e na parte de secadora, que facilita muito na hora do cliente estar colocando as suas peças na lavadora e na secadora e estar verificando. Então isso é algo que realmente chama atenção. Ela tem a capacidade um pouco maior, considerada as outras máquinas. Esses são os pontos que eu considero vantajosos com relação às máquinas Electrolux. São máquinas que não têm tanta aceitação ainda no mercado, até porque elas têm um preço equiparado às outras máquinas que eu vou falar e às vezes a preço um pouco mais elevado, mas são máquinas que realmente entregam um bom serviço. Não sabemos ainda com relação à questão da durabilidade, porque não temos tempo ainda suficiente para analisar essas variáveis, mas são máquinas que realmente, se você na sua região tiver um técnico que atenda, que isso também é um diferencial. Tem máquinas que são boas, são um design bacana, mas não tem técnico na região que atenda e às vezes o técnico tem que vir de longe, então você já vai ter mais um problema. As máquinas Electrolux são muito bonitas, com relação ao design, elas são praticamente perfeitas, então não tem o que falar. Em segundo lugar, só adiantando, o primeiro lugar foram as máquinas que nós escolhemos e são as máquinas mais utilizadas no mercado de lavanderias nacional e mundial. Mas voltando, em segundo lugar são as máquinas LG. São máquinas semelhantes às máquinas Electrolux. Eram máquinas domésticas que foram adaptadas, profissionalizadas para esse ramo de lavanderia autosserviços. São máquinas muito bonitas também. As máquinas LG e as Electrolux, com relação ao design, são as máquinas mais bonitas, têm um design muito bacana. Com relação às funcionalidades também, elas têm algumas vantagens, que é, por exemplo, tem algumas que elas já têm a parte de aquecimento da água direto nela, você não precisa ter uma estrutura que vá aquecer a água se você for oferecer o serviço de lavagem com temperatura na sua lavanderia. Então, as máquinas LG também têm um custo parecido com o da Electrolux. O único ponto a se atentar é com relação à manutenção, peças e técnicos se tem para atender na sua região. Após concluir a última máquina, que é a primeira escolhida da nossa lista, eu irei falar também para vocês algumas dicas para que vocês evitem cair em golpe e evitem comprar uma máquina só porque alguém está indicando ou porque alguém está promovendo. Fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essas dicas vai fazer com que você repense se você já estava decidindo comprar alguma máquina. Em primeiro lugar, a máquina mais escolhida e a máquina que está presente na maioria das lavanderias pelo Brasil afora são as máquinas da Speed Queen.
São máquinas robustas, máquinas industriais que atendem o mercado de lavanderia autosserviço. São máquinas mundialmente conhecidas e que aqui no Brasil elas chegaram há cerca de 15, 20 anos atrás, ainda era no modelo de ficha. Então são máquinas robustas. Eu particularmente conheço algumas lavanderias aqui na minha cidade que usam esse tipo de máquinas há mais de 12, 15 anos, ainda com o modelo de fichas. Então eu posso atestar, porque eu vi e converso com os técnicos, que essas máquinas realmente são robustas para esse tipo de finalidade. Tem peças de reposição de forma mais acessível e praticamente todos os técnicos conseguem mexer nesse tipo de máquina. Então, as máquinas que nós escolhemos aqui para abrir, tanto a minha lavanderia própria quanto as lavanderias que nós abrimos aqui para a empresa que eu trabalho, todas elas são do modelo Speed Queen. Elas, de todas, eu acredito que elas e a Girbal é quem tem o design mais desajeitado, mas como eu falei, apenas design não vai garantir um bom serviço e não vai garantir uma boa durabilidade para os seus equipamentos. Então nós escolhemos essas máquinas, primeiro porque elas estavam mais acessíveis no momento que nós fomos comprar, que até então quem brigava no mercado era Speed Queen, Electrolux e LG, as outras marcas corriam por fora. Então, com relação ao custo, as Speed Queens estavam com um preço mais acessível. E antes de realizar a compra, nós falamos com o técnico e ele nos passou segurança e disse que poderíamos comprar sem medo, porque elas eram máquinas que, se dessem algum problema, era fácil de resolver e as peças de reposição eram mais acessíveis. Por isso, a nossa escolha. Algumas observações. Essas máquinas, todas elas são boas. Eu só quis trazer principalmente os modelos que existem e algumas observações de forma rápida para que você possa tomar a melhor decisão de acordo com a sua necessidade. O que eu sempre bato na tecla é o seguinte: compre aquela máquina onde você vai ter o melhor custo-benefício. O que significa custo-benefício? É você comprar uma máquina onde você vai ter peças de reposição, assistência e garantia. A mesma lógica quando você vai comprar um carro. Se você vai comprar um carro onde não tem peças, as peças são difíceis e você não tem uma oficina próxima que mexa nesse tipo de automóvel, você vai enfrentar dificuldades futuras. Da mesma forma são com as máquinas para lavanderia. Então fique atento. Antes de realizar a compra da máquina, o mais importante é você buscar se a empresa que está lhe vendendo lhe dá uma assistência com relação à manutenção, troca de peças, e se o técnico que vai lhe atender, ele consegue resolver a maioria dos problemas sem muita dificuldade e se é próximo da sua cidade. Porque depois que você abre a lavanderia, é você e você. Então você já tem que rever essas coisas antes, para que na hora que sua lavanderia esteja em funcionamento, você já tenha mais autonomia para que você comece a ter lucro. Porque se uma lavanderia, se uma máquina quebra, você vai passar vários dias se você não tiver um técnico, ou se você for pedir uma peça e demorar muitos dias para chegar. As dicas bônus que eu vou trazer aqui para vocês são as seguintes. Se você for abrir através de uma franquia, você não tem o direito de escolher o tipo de máquina que você vai colocar. A franquia geralmente já tem as máquinas pré-definidas, sejam elas Speed Queen, LG, Electrolux. As outras marcas ainda estão entrando no mercado de franquia, mas as mais comuns são LG, Electrolux e Speed Queen. Mas você não tem autonomia para dizer, olha, eu quero esse tipo de máquina. Não, eles vão mandar a máquina de acordo com a proposta que eles já têm para todas as lavanderias. Isso pode mudar hoje, pode mudar amanhã, mas até então essa é a via de regra. Outra observação importante: se você está aí procurando alguém para lhe ajudar a montar a sua lavanderia, esse consultor, essa pessoa que vai lhe dar uma mentoria, geralmente eles têm parceria com o pessoal que vende máquinas. Alguns, 2, 3 meses atrás, idolatravam a Speed Queen, diziam que a Speed Queen era a melhor máquina do mercado, que você nunca ia ter problema, que pode comprar a máquina. Agora, a maioria fizeram parcerias com o distribuidor da Maytag, da Maytag, como você queira chamar. Então agora estão idolatrando as máquinas da Maytag, sem nem saber
como é o funcionamento e a durabilidade dessas máquinas. Por que que eles recomendam essas máquinas? Porque eles ganham uma comissão ao você realizar a compra. Nós aqui não estamos preocupados com o tipo de máquina que você vai escolher, você pode escolher qualquer um, até um modelo de máquina que não tenha sido falado aqui. Eu só tenho a intenção de lhe ajudar da melhor forma a você abrir a sua lavanderia e ter sucesso. Se você vai colocar LG, Electrolux, Speed Queen, aí vai de acordo com a sua análise, que se você levar em consideração todos esses pontos que eu falei aqui, eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Se esse tipo de conteúdo foi importante para você, aproveite, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para alguma pessoa que esteja interessado em montar lavanderia. E mais uma vez, nesse canal irei trazer informações não só sobre lavanderia, mas sobre a minha rotina e sobre vários outros tipos de investimentos e formas de empreender. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.